Amém? Graças a Deus. Base bíblica. Base bíblica é diferente da base que eu tenho na escola? Não. Na escola, as professoras se reúnem e traçam uma meta de ensinamento para o ano inteiro. Tem aquela primeira série, segunda série, enfim. E cada um com as suas bases. Na Bíblia, também temos isso, mesma coisa. Só que não são pensadas por professoras, são pensadas por homens guiados por Deus. Estou falando para trás nenhuma, toda vez a gente fala isso. Então vamos ler a repetição da Bíblia sobre a palavra ensinamento. Quem lê aí no livro de Deuteronômio, capítulo 4? Exemplo 1, vamos lá. Então diga lá. Quem vai ler isso? Agora, pois, contra ela, houve um estatuto e um juízo que eu fiz envio para que vivas entre a terra que o Senhor Deus de nosso Pai nos dá. Olha lá, diz a Bíblia aí. Observai os estatutos. Nós falamos sobre o livro de Deuteronômio. Quem arrisca o quê? Quem é Deuteronômio? Deuteronômio? Nomeação do povo. Nomeação do povo, é uma interpretação, né? Olha lá, de que povo? Da torcida do Vasco, que eu acabei de falar, é? Não, da torcida do Fluminense? Não, você é do Flamengo? Não, de que povo? Ela, é quinto livro. O quinto livro da Bíblia. Diz o nosso irmão Moisés que é nomeação do povo. Qual é o primeiro livro da Bíblia? Gênesis, da criação. Primeiro livro da criação. Primeiro livro da criação. Então Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, né? Significava o quê? O livro da criação. A criação. Então esse Gênesis foi a criação. Criação de quê? De todas as coisas. Passar em frente. Depois veio o quê? Que livro veio da Bíblia? Que era o quê? Êxodo, é isso? Segundo. Êxodo, é. Êxodo era o quê? O que significa êxodo na Bíblia? Êxodo significa travessia, passagem. Então no primeiro livro de Gênesis, você encontra a criação de todas as coisas, como foi dito aqui, a criação do homem, a criação da terra. No segundo livro, você encontra o povo de Deus saindo da escravidão e indo para outras terras. Deuteronômio, livro de Números, nem sei o que é o livro de Números. Quem lê? Lê Números, capítulo 1, versículos 1 e 2. Vamos ver quem lê. 1 e 2, para eu significar aqui. Falou mais o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, lá na tenda da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo: tomai a sombra toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes, e de todo varão, cabeça por cabeça. Vamos em frente. Pastor, no meu prefácio, Deus manda Moisés numerar as tribos. Então, no prefácio do nosso amigo e irmão
Márcio, diz a Bíblia que Deus enumera as tribos. O que isso significa para você? Por que Deus se deu o trabalho de enumerar tribos? Porque Deus tinha a sua patotinha? É assim? Deus tinha o seu grupo? Deus tinha a sua rapaziada separada? É assim? Não. Por que Deus se deu o trabalho disso? Porque Deus gosta de uma coisa que às vezes a gente não tem aqui. O quê? Organização. É verdade isso. Às vezes a gente não tem, mas não é porque não queremos não. Porque nós mesmos é que não nos organizamos. Olha lá. Deixamos para daqui a pouco. Deus gosta de organização. Então, Deus enumerou as tribos exatamente para isso, para se organizar. E certamente elegeu um líder para cada tribo. Nesse período, esse período na face da terra, nós chamamos período teocrático. O que significa isso, período teocrático? Você pode ter dúvidas a respeito de como se formou o mundo. É ou não é? Era lá. Como se formou o mundo? Vou falar coisas aqui. Tem coisas que são dúvidas, que são para Deus. Caramba, só havia um homem e uma mulher. Como é que foram se formando as famílias? Glória a Deus. As famílias foram se formando porque naquele período havia um ordenamento teocrático. Que isso, pastor? Está falando uma coisa dessa para nós que somos tão novinhos, né? Mas olha, teocracia representa... O que é democracia? É o governo pelo povo. Naquela época da implantação da Bíblia, o governo era um sistema de governo, a teocracia. Deixa eu explicar. Deus é que governava. Então, teocracia. Deus é que dominava. Como assim? Ana Paula, né? Ana Carla. Como assim Deus dominava e governava? Aí você explica o surgimento dos... Quem arrisca? Profeta. Profeta, quem falou? Profeta. Pastor não podia falar. Você já ouviu falar em profetas? Pastor não podia falar. Olha lá, profetas. Os profetas foram levantados por Deus para, na época da teocracia, os profetas serem usados para dominar na terra. Por isso, nós vemos que tem vários livros de profeta escritos na Bíblia. Entendeu aí? Quando você fala sobre o livro de Samuel, você está falando o quê? Que Samuel era o quê? Um profeta de Deus. Hoje, tem gente que faz muitos milagres aí e se diz profeta, vai para a televisão e tudo. Ele é um profeta de Deus? Certamente. Mas não precisa estar dizendo que é, porque ele é profeta de Deus. Só que hoje nós temos governo. Então, Bíblia, a gente começa a entender assim. Eu podia ficar dançando no Espírito aqui, bater o pé aqui, botar aqui e me dizer profeta e falar: eis que o Espírito de Deus que não te engana vai te dizer agora. Isso pode ser um profeta. Mas também, um homem que senta ali e ensina você a entender a Bíblia, ou pelo menos ensina você a uma forma de você receber a Bíblia, a palavra de Deus, esse também é um profeta. Glória a Deus. Não é só profeta, não é só aquele que rodopeia, bate palma e diz que Deus está falando, não. Não é não. Deus pode todas as coisas, Ana Carla, né? Certo? Isso é difícil. Deus pode todas as coisas, inclusive fazer a pessoa rodar. Inclusive fazer a mesa rodar. Glória a Deus. Mas também Deus recebe unção. Olha, ontem nós tivemos um evento ontem. Quem não foi, deixou de ganhar. Não perdeu, deixou de ganhar, né? Então havia lá, nós vamos inaugurar uma residência. E havia, antes dessa residência, tinha lá um altar
para Satanás. Está de macumba. E na passagem da Bíblia, na Bíblia tem uma passagem que Deus chama um homem de nome Gedeão. Fala, Gedeão, você foi escolhido pelo Senhor para libertar o povo. Escuta dele. Aí Gideão falou, mas peraí, logo eu? Mas o pai de Gideão tinha um altar para Satanás na casa dele. E Deus falou, ó, vai lá e primeira coisa, quebra o altar de Satanás ali. Na tua própria casa. E Gideão foi lá sozinho e quebrou mesmo. E ontem nós fizemos a mesma coisa lá. Mas, por que fizemos? Porque de manhã, antes de começar o evento, o Senhor Deus falou no meu ouvido. De uma forma sobrenatural. Bíblia é um livro, nós já aprendemos aqui. É um livro, não é um livro de história, não é um livro de história? De contos. Uma biblioteca cristã, mais o quê? Sabedoria, mais o quê? É um livro de poesia. É a palavra de Deus. Bíblia é tudo isso. Bíblia. Instrução comandada, lembrou agora, irmã. Instrução, Bíblia é assim. Mas também é o quê? Um livro sobrenatural. Nós temos um irmão que não pode levantar da cama. Então nós vamos lá toda semana fazer estudo na casa do irmão. Então, nós estudamos com ele. E colocamos para ele a seguinte questão, falar, olha, antes de você ler a Bíblia, você pede a Deus, ora a Deus e pede a Deus que te dê entendimento, direção. Porque é um livro, apesar de ter todos esses ensinamentos, é um livro eminentemente espiritual. E o irmão está fazendo isso e está tendo um crescimento muito grande. Você pegar a Bíblia, simplesmente abrir. Eu quando assim que me converti, assim que fui chamado por Deus, Alan, eu tinha esse mau hábito. Quer dizer, mau hábito, era um hábito que eu tinha. Estou com um problema hoje. Deixa eu ver o que Deus fala. Abria que Deus falava mesmo. Aí eu já começava a não querer mais saber o que o pastor estava falando. E eu não via um momento, às vezes, porque pastor é um homem falho. Pastor é um homem como todos os outros, só que é um homem que Deus escolheu. E aí? As pessoas confundem isso. Bom, então eu continuava com aquilo. Pum! Deus falava. Um dia Deus parou de falar. Por quê? Porque eu tinha que passar por um processo de ensinamento, um processo de entendimento. Eu tinha que ter um crescimento para poder ver milagres acontecendo na minha vida. É em função da Bíblia. Foi isso que eu falei para a Marina. Foi ou foi, Marina? Foi ou não foi? É um livro que ensina coisas a meninos. Temos muitos jovens hoje aqui. Estou gostando de ver. Muitos jovens, porque a Bíblia, na cara, ensina o quê? Ensinai o caminho aos jovens que deveis andar, para que de noite não, para que quando crescer não o quê? Se perca. E foi o homem o quê? Que Deus dele é sabedoria. Sabedoria. Salomão foi um homem de muita sabedoria. Então, Salomão, porque Deus apareceu, acontece isso, né, cara? Quando você às vezes está aflito, você busca em Deus. Até quem não acredita em Deus dá uma topada. Ai meu Deus, a palavra de Deus fala para você não buscar o seu Deus em vão. Então, Deus aparece às vezes na sua aflição. Ele aparece para você. Para você mudar a sua sorte, te dar uma chance. Então, Deus apareceu para Salomão, falou: Salomão, faz exatamente aquilo. O que queres que te faça? Aquilo ali. Salomão pediu, podia ter pedido um prêmio de Mega Sena, podia ter pedido um carro zero, né? Ou uma biga zero na época, né? Cavalos novos. Ele pediu sabedoria para ganhar o povo. Ele sabia que ia ser dele. Olha lá. Então ele foi o mais sábio que já houve em todos os tempos, Salomão. Ele escreveu o quê? Alguns livros, né? Salomão escreveu alguns livros.
Escreveu Provérbios, escreveu Cantares, escreveu Eclesiastes. São livros que estão na Bíblia. E Provérbios, você acha até por aí, em vários livreiros, você acha Provérbios, escritos por Salomão. E num desses, ele escreve sobre casamento. Salomão já, naquela situação, veja bem, não tem homens que ficam na botequim bebendo e vai para casa, maltrata a mulher, só dorme depois que bate na mulher, maltrata a mulher, não tem isso. Tem. Está rindo, é verdade. Isso está escrito lá em Salomão. Então, mocinhas que um dia vão ser esposa de alguém, antes de você dar um passo para um marido, dá um passo para Jesus e aprende na Bíblia que tipo de marido você deve ter. Ninguém está longe do mau procedimento. Mas você, se tiver os mandamentos da Bíblia no seu coração, você tem menor chance de se dar mal no seu casamento, na sua vida comum, porque está escrito na Bíblia. Vou repetir. Filha minha, apartai-vos desse homem que não dorme enquanto não pratica o mal. E, coincidentemente, esse era o caso daquele meu amigo. Realmente, ele ia para o botequim, bebia, e na igreja. Eu sabia isso, mas ele bebia. Tem muito isso. Porque é lícito a pessoa vir para a igreja com todos os seus pecados. Jesus quer isso. Quer libertar as pessoas. Por isso que as igrejas existem, viu, Alain? Não existe, não é só para santinho, não é só para pastor santinho, não. A igreja existe para pessoas que estão no pecado precisando de ajuda para se libertar. A gente tem mania de olhar um mau procedimento de um cristão e pau para que te quero. Mas a igreja é para exatamente isso, pegar essas pessoas, pessoas doentes, né? Precisa de cura, de ajuda. A igreja é para isso, para ajudar as pessoas a serem mais felizes, ajudar as pessoas a terem uma troca de procedimento. E como? Com uma meta. A igreja é isso. Tem uma meta. Qual é a meta? Senhor Jesus. A meta da igreja é o Senhor Jesus. Jesus. Tá. E faço o quê? Através da Bíblia, eu aprendo as palavras que Jesus vai me ensinar. Viu, Marina? Está escrito na Bíblia: apartai-vos do homem que não dorme enquanto não pratica o mal. Está lá. Está lá. E a gente vê isso aqui muito, aqui em Niterói tem visto muito também, né? Muita gente lá. Dia de domingo então, ela fala que os homens vão para o campo de futebol de manhã, tem visto aí. Aí de noite vem trocando a perna. Aí chega em casa, maltrata a mulher e depois vai dormir. Assim que acontece. E está escrito na Bíblia. Então, você deve estar junto com esse homem? Não. Agora, assumiu com ele, aí vai ter que suportar. Quem semeia mal... Eu planto lá, no terreno lá da pastora Roceles, uma sementinha de mostarda assim. Vou querer comer uma melancia? É assim que vai acontecer? Plantei mostarda, Paola, vou comer melancia? É bem difícil. Não vou, né? Se eu plantar, eu ganho um cachorrinho, como é que é o nome daquele? Chihuahua. Shih Tzu. Conhece os cachorros? Leandro, o que é o cachorro Shih Tzu? Conhece? Você conhece o Shih Tzu? É aquele cachorrinho todo peluço. Conhece o peluço? Não tem nem cara. Você já viu? Não viu ainda? Eu posso querer que esse cachorro... Um que anda no carro com as madames assim. Eu posso querer que esse cachorro tenha o vigor do Rottweiler? Porque as coisas estão de acordo com a nossa o quê? Natureza. Nós temos uma natureza. Eu só colho, Paulo, eu só recolho aquilo que eu planto. Então vocês aí, mocinho, que fica assim, né? Está na Bíblia. Certa passagem, vou pregar ainda, né? Pensando. Jesus fala, isso serve para todos.
Jesus fala, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É o que, Mateus? Palavra de Deus. E a palavra de Deus está onde? Está no rolo de papel do supermercado, é assim? Está onde? Está vendo? Olha lá, você já está começando a saber como é que é. Ser crente ou não ser crente é outra questão. É outra questão. A verdadeira questão é o seguinte, você tem uma meta para o outro. Qual é a sua meta? Jesus. Jesus vai me ensinar a ter luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés. Jesus. E se for aquele homem que sapateia no espírito? Não é. Ele pode até sapatear aqui, sapatear. Ele pode. Porque tem gente que recebe o poder de Deus assim. Mas o verdadeiro caminho é o quê? É o homem que sapateia? Jesus falou isso? Falou o quê? É a minha? A palavra. Que está onde? Salmo 119, versículo 105. Na Bíblia. Salmo o quê? Salmo 119, versículo 105. Nossa, nós temos aqui na Bíblia ambulante também. A gente É bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas assim que é bom. Então, olha só. Diz mais a Bíblia, Paulo. Olha só. A quem mais lhe é dado, mas é o que, meu amigo? Mas será cobrado. Mas será cobrado. Se você